Glórias a Deus, glória a Jesus. Cumprimento a todos os meus irmãos que nos acompanham aqui pelo canal, semeando a palavra de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, a sua graça, para que pudéssemos estar aqui fazendo uma vez mais esse pequeno estudo e trazendo aquilo que é santo e agradável aos olhos do Pai. Amém? Desde já, que Deus abençoe a sua vida. Não sei como eu cheguei até a sua casa, mas eu cheguei, pelo seu celular, o seu tablet, o seu notebook, mas eu cheguei. Não olha para mim, olha para as palavras que vai sair da minha boca, porque ela pode mudar a sua vida. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se atente às palavras que vai sair daqui, porque ela pode mudar a sua vida. Amém? Não saia desse vídeo. O diabo quer que você saia desse vídeo. Amém? Mas não saia. Assista até o final e compartilha. Deixa o seu like. Amém? Dá o joinha aí, taca o dedo aí no joia. Compartilha. Amém? E vamos a mais um ensino aqui pelo canal. Se você quer receber um material de estudo em PDF, abaixo na descrição do vídeo vai ter um e-mail. Nesse e-mail você envia um contato para nós, a gente responde para você assim que possível e a gente vai encaminhar esse material em PDF para você. São algumas doutrinas básicas, algumas coisas bem básicas mesmo, que todo cristão tem que saber. Se você é cristão e não sabe, certamente você deve estar sendo enganado pelo diabo. Porque é isso que ele veio fazer. Veio cegar o entendimento do homem e da mulher para que não venha lhe resplandecer a luz do Evangelho, a glória de Cristo. Então muitos estão andando com a Bíblia na mão a passos largos para a condenação, porque não querem ler a Bíblia, não querem examinar as Escrituras. Então, se você quer receber esse pequeno material, abaixo na descrição tem o e-mail, faz contato conosco que assim que possível a gente vai responder você, tá bom? Deus abençoe. Vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar a respeito da família. Vamos falar sobre o casamento, o que foi preservado, a união que Deus preservou. Deus constituiu desde o princípio a família, Deus preservou na arca a família e Deus abomina aquilo que vai contra a sua vontade. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2:18, amém? Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como adiante dele. Amém? Então observa, Deus ele tinha feito tudo, mas o homem até então ele estava só. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Nós vamos ver lá no versículo 24 que após Deus fazer aquele homem cair num profundo sono e tirar da sua costela, ele vai fazer a sua adjutora, que no caso é Eva. Então a Bíblia vai dizer em Gênesis 2:24, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe apegar-se à sua mulher, serão ambos uma carne. Ou seja, o que nós vemos aqui nesse versículo, o que nós vemos aqui nessa passagem, glória a Jesus, glórias a Deus. Nós vemos que Deus ele fez o homem, viu que o homem estava só, agora Deus faz a mulher. E qual que é o exemplo de família que nós vemos no capítulo 24? Varão e varoa, homem e mulher, marido e mulher. Amém? Não pode ser ao contrário disso, porque o exemplo de família já nos é dado na Bíblia. Então para tudo que você quiser na Bíblia, tem princípios. Porque nós temos que analisar quais os princípios bíblicos para eu tomar alguma decisão, para eu fazer tal atitude, enfim. Tudo que nós vamos fazer tem princípios bíblicos. Por exemplo, nessa época aqui, na época de Jesus, não existia o futebol. Mas a Bíblia tem princípios contra o futebol? Tem muito princípio contra o futebol. Nessa época aqui não existia a Brahma. Será que a Bíblia tem princípios contra a Brahma, a cerveja? Tem princípios.
Então, é princípios. Qual o princípio que a Bíblia me dá para que eu não possa fazer determinada situação? Qual o princípio que a Bíblia me dá para que eu não possa usar uma maquiagem, uma roupa curta? Qual o princípio que a Bíblia me dá para que eu não possa usar joias, furar, a minha orelha, usar piercing, fazer tatuagem? Tudo tem princípios. Só não aprende quem não quer. Quem não examina as Escrituras, quem não ora a Deus e quem não pede direção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque quando você pede direção, o Senhor ele te dá. Então aqui nós vemos que a família foi constituída por Deus, homem e mulher. Tudo Deus fez primeiro. O primeiro casal, homem e mulher, Deus fez. E o que Deus deixou para que viesse mais? Deixou uma semente. O homem e a mulher se cruzam, nasce filhos. Os animais a mesma coisa, fez o macho e a fêmea. O macho e a fêmea cruza, nasce mais animais. As plantas, os frutos, a mesma coisa. Por exemplo, um abacate, tem lá o caroço do abacate. Então você come o abacate, pega o caroço, coloca na terra. Ele vai crescer, vai dar mais abacates. E por aí vai. Então tudo Deus fez o primeiro e deixou sementes para que aquilo ali reproduzisse, se multiplicasse. Então nós vemos a seguir, no capítulo 6 de Gênesis, que o homem começou a pecar muito contra Deus. Então o que Deus vai fazer? Destruir tudo. Só que um homem achou graça aos olhos do Senhor, que nós sabemos que foi Noé. Então Noé achou graça aos olhos do Senhor e Deus dá a seguinte ordem para Noé, para que Noé venha fazer uma arca, porque viria o dilúvio. E nós sabemos pela palavra de Deus que até então não tinha chovido naquele tempo. Se você for ver lá em Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6, você vai ver que até então não tinha chovido. O que tinha até então? O que tinha até então era um orvalho, como se fosse algo que vinha assim da terra, como se fosse uma neblina que molhava ali as plantas, molhava aquelas coisas. É como você acordar de manhã, você vê as plantinhas lá cheias de gotinha de água, mas não choveu. Então aquilo ali é o orvalho. É como você vê os carros de manhã, o vidro do carro tá todo embaçado. Tá todo embaçado, tá todo molhado, mas não choveu. Então é a madrugada ali, é o orvalho que vem nas plantas, é a neblina, enfim. Tudo é criação de Deus. Deus é lindo e maravilhoso. Só que até então não tinha chovido. Então Deus manda Noé fazer uma arca. Por quê? Porque Deus ia mandar água. Então agora nós vemos que Noé faz a arca e observe uma coisa, o que foi preservado dentro da arca? Vamos ler. Noé fez a arca e lá em Gênesis capítulo 7, versículo 7, observe o que está escrito. Gênesis capítulo 7, versículo 7. E Noé entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Observa, a Bíblia vai dizer que Noé achou graça aos olhos de Deus. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Está falando que quem achou graça aos olhos do Senhor? Noé. Não falou que os filhos de Noé achou graça aos olhos do Senhor, falou Noé. Só que Deus preservou a família de Noé. Deus preservou a todos, preservou Noé, a sua esposa, preservou os 3 filhos e as 3 esposas dos filhos. Ou seja, Deus preservou 4 casais, Noé, os 3 filhos, a esposa de Noé e as 3 esposas dos filhos. E qual que era a intenção de Deus preservando isso? A multiplicação. Assim como os animais. Nós vemos também que de toda a espécie de animais, um casal subiu para a arca, um macho e uma fêmea de cada espécie. Então imagina que naquela época existia trilhões de gatos, cachorros, leões, papagaios, sei lá, qualquer animal. Só que Deus mandou preservar o quê? O macho e a fêmea. Para quê? Para multiplicar. Por quê? Macho e a fêmea, eles iam cruzar novamente, ia nascer mais animais, ia cruzar mais, e estamos aqui hoje. A mesma coisa foi com o homem. Deus preservou os homens e as mulheres para quê? Para se cruzarem e ter multiplicação. Tanto que você vai ver em Gênesis capítulo 9,
versículo 1, que Deus ele dá uma ordem ao homem após ele sair da arca. Ele fala assim, ó: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Observa, Deus manda o homem se multiplicar. Agora observa, lá atrás nós vimos o exemplo de família, homem e mulher. Deus destruiu tudo, tudo foi destruído. Uma família achou graça e não foi destruída. Dos animais, um parzinho de cada entrou na arca. Então observa, qual que era a intenção de Deus? A multiplicação. E Deus deu o exemplo de família que nós lemos em Gênesis 2:24, homem e mulher. Por quê? Porque diferente disso, homem com homem, mulher com mulher, não multiplica. E a Bíblia vai dizer que é abominação ao Senhor. Você vai ver isso lá em Romanos, capítulo 1, versículo 26 a seguir, se não me falha a memória. Levítico 18, 22 e Levítico 20, 13. Você vai ver que é abominação ao Senhor. Por quê? Porque vai contrário a esse princípio. Homem e mulher para se cruzar e ter a multiplicação. Sendo que o próprio Deus, dentro da água, no momento do dilúvio, ele preservou isso. Então Deus mandou água, durante 40 dias e 40 noites choveu, mas a família estava dentro da arca sendo preservada. E agora essa família sai da arca e o que Deus fala? Multiplica. Multiplica. Então nós vemos aqui algo muito interessante. Quem deu a ordem para que fosse multiplicado foi Deus. Quem preservou, quem deu o exemplo de família lá no início, quem criou o exemplo de família foi Deus. Quem preservou a família no momento do dilúvio dentro da arca foi Deus. E após o dilúvio, o que Deus mandou que essa família fizesse? Se multiplicasse. Ou seja, eu não posso ir contra esses princípios de Deus. Por quê? Foi Deus que criou tudo muito bom, tudo perfeito, conforme a sua imagem e semelhança. E Deus mandou que o homem multiplicasse, então eu não posso ir contra a vontade de Deus. Tudo que eu faço que é contrário à vontade de Deus, é contrário à natureza de Deus, eu estou pecando. Né? Por exemplo, já fizemos aqui um vídeo no canal falando sobre vaidade, sobre vestes, maquiagem, joias, enfim. Por exemplo, uma pessoa que nasce com cabelo enrolado, cabelo encaracolado. Deus fez assim essa pessoa. Então, para Deus é perfeito. Só que aí essa pessoa, ela quer alisar. Ela está alterando a natureza de Deus, a vontade de Deus. Para Deus é pecado, é abominação isso. Por quê? Porque você está fazendo a sua vontade, não a vontade de Deus. Você está indo contra a vontade de Deus. Assim, é um homem, por exemplo, que quer ser mulher. Ele está indo contrário à natureza, à vontade de Deus. Se fosse para ele ser mulher, ele nasceria mulher e vice-versa. Se fosse para a mulher nascer homem, ela nasceria homem. Só que o que nós vemos hoje? Que o inimigo coloca as setas no coração, na mente das pessoas e elas querem mudar a natureza de Deus. Elas querem ir contra a vontade de Deus. O diabo sempre vai contra as vontades de Deus. Se Deus fala para você ir para a direita, o diabo vai induzir você a ir à esquerda. Por quê? A esquerda é contrária à vontade de Deus que mandou você ir para a direita. Se Deus fala para você, não usa brinco, por mais pequenininho que seja, o diabo vai induzir você a usar. Por quê? É contrário à vontade de Deus. Então tudo que é contrário à vontade de Deus, o diabo vai induzir o povo. E é o que nós vemos hoje. Então nós vemos aqui que Deus deu uma ordem. Qual foi a ordem? Multiplicar. Então a família foi constituída, foi preservada e ela recebeu uma ordem. Multiplica. Para multiplicar tem que ter homem e mulher. Diferente disso, homem com homem, mulher com mulher é abominação, não multiplica. Se tiver nessa situação, a Bíblia condena. Vai para o inferno se não se arrepender. Então observa que após isso, nós vemos que o homem cada dia mais e mais começou a se afundar no pecado. Nós vemos que lá Sodoma e Gomorra foi destruído porque os homens estavam se prostituindo, homem com homem, mulher com mulher. Estava muito difícil a situação ali. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E Deus começa a ver o pecado do homem e da mulher aumentando de uma maneira terrível.
Terrível, por quê? O homem e a mulher quer satisfazer o teu coração, a tua carne. E a carne do homem e da mulher é pecaminosa. Então, Deus constituiu, uma vez mais eu vou repetir, para isso não sair da sua mente. Deus constituiu família entre homem e mulher. Esse é o exemplo de família criado por Deus. Foi Deus que criou, não foi eu, não foi nenhuma igreja, foi Deus. Pela sua palavra nós vemos que Ele criou, Ele constituiu. Pela palavra nós vemos que Ele preservou dentro da arca o exemplo de família, porque se não fosse para multiplicar, Deus só teria preservado Noé e os seus filhos, ou só Noé, ou só a esposa e as filhas. Não teria por que guardar o homem e a mulher, ou os animais, se não fosse para multiplicar, só guardava o macho dentro da arca, ou só a fêmea. Mas não, o propósito qual que era? Multiplicar. Para multiplicar, uma vez mais, tem que ter o macho, tem que ter a fêmea. Então esses princípios são muito claros, só não entende quem não quer, quem é duro, quem é ignorante. Agora nós vemos uma coisa, que o inimigo vê um homem e uma mulher feliz no casamento. Um homem e uma mulher se amando, tendo filhos, sendo feliz. E o que ele quer fazer? Ele quer destruir. Por quê? Porque ele não é feliz, ele não tem amor, ele não tem alegria. O prazer dele é destruir. Ele não quer ver eu e você feliz. Ele não quer ver o exemplo de família sendo levado adiante. Tanto que você pode ver o que ele mais faz hoje: destruir famílias, casamentos. Você vê hoje pastores em segundo casamento, está destruído, mas está no púlpito pregando, então a igreja também está destruída. Você vê jovens hoje, antigamente, as jovens com 15, 16, 17 anos já estavam casando. Uma irmã lá da rua falou que com 18, se você casasse com 18 anos já era muito velha para casar. Você já tinha que estar casada. Então antigamente tinha esse respeito, tinha esse interesse de casar. Hoje não. Hoje os jovens, o que eles querem? Eles querem constituir família? Coisa nenhuma. Eles querem ir pro funk, eles querem beijar uma, beijar duas, eles querem fazer sexo antes do casamento com uma, com duas, eles querem orgia, prostituição, fornicação, eles querem tudo isso. Menos compromisso, menos família. Menos isso. Eles querem ostentação, né? Vai lá naquele ritmo do funk, vai atrás das novinhas, as mulheres não se valorizam, as jovens com shortinho curto, tatuagem na perna, que é o que você mais vê. Aqui os decotão, ó, anda com tudo pra fora, tá nem aí, mexe no cabelo, pinta o rosto, é só o sangue, pomba girada tá solta. Então o que nós vemos? Ninguém mais quer seguir o exemplo de família dado por Deus. Constituir homem e mulher, casando virgens, para se conhecer após o casamento e para levarem uma família. Mas não, o que nós vemos hoje? Pessoas precipitadas, se relacionando antes do casamento, isso é fornicação, a Bíblia condena. Os fornicadores não vão entrar no reino dos céus. Se você se relaciona, faz sexo antes do casamento, se arrependa, pare enquanto é tempo, peça perdão e misericórdia. Isso pode te condenar. Pessoas que estão casadas pela segunda vez, porque a primeira família o diabo destruiu, e a pessoa, ao invés de tentar recuperar sua família, é mais fácil tentar criar uma outra. Não, vai para o inferno se não se arrepender. Isso é adultério. A Bíblia condena os adúlteros. Então o diabo está destruindo o exemplo de família que Deus constituiu. E qual outra maneira que ele está destruindo? Dentro da sua casa, o sexo. Abre a Bíblia em Hebreus capítulo 13. Hebreus, olha o que Hebreus capítulo 13, versículo 4 vai dizer. Venerado seja entre todos o matrimônio. Ou seja, tem que ser algo de respeito. O seu matrimônio, o seu casamento, tem que ser algo de respeito. As pessoas têm que respeitar. Você respeita seu marido respeita você, o marido respeita a esposa respeita o marido. Quem vê vocês, respeitam vocês, porque vocês são um casal de Deus, um casal abençoado, um casal unido, um casal que se respeita, um casal diferente. Então, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, ou seja, e o deitar e a relação sexual e o sexo sem pecado. E o que é pecado? Quando a gente começa a trazer coisas do mundo
para dentro do nosso relacionamento. A gente começa a trazer coisas da Babilônia, do Egito, coisas do mundo, para o nosso casamento. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então observa, qual o propósito de Deus para a família? A multiplicação. Então nós vemos que para multiplicar, tem que ter o homem, tem que ter a mulher. O homem encontra com a mulher, o que tem? Multiplicação. Só que aí o que acontece? Agora que vem o leito sem mácula, sem pecado, é aqui que o diabo está destruindo muito o casamento. O diabo coloca desejo na carne das pessoas, as pessoas querem se relacionar, quer ter o sentimento ali, o prazer da carne, porque o prazer é da carne, não é espiritual. O sexo não é espiritual, o sexo é desejo da carne. Tanto que você vai se relacionar, passa um pouco, já passou aquele desejo. Passou. Então é algo da carne, não é do espírito. Então agora, você, irmão, irmã, quer se relacionar, mas você não quer arcar com as consequências. Lembra que lá atrás Deus mandou se multiplicar? Para se multiplicar tem que acontecer o quê? A relação sexual, sim ou não? Sim. Então se você se relaciona, você tem que ter consciência, pelos princípios de Deus, pela vontade do Senhor, que um filho pode vir na sua vida e você não pode impedir isso. Observa uma coisa, lá em Gênesis, então o seu leito tem que ser sem mácula. O casamento, o sexo, não é para ser feito desordenado. Sexo é para procriar, é para multiplicar. Não é para ficar fazendo desenfreada igual um doido e tomando remédio, preservativo para atrapalhar a criação de Deus. Olha bem, nós vamos ver lá em Gênesis 38, observa, Judá e Tamar. Que Onã, ele entrou em Tamar, ou seja, ele fez sexo com Tamar. Só que ele não queria deixar a semente, ele sabia que aquela semente, ou seja, ele fez sexo com aquela mulher. E se ele já gozasse, ejaculasse dentro da mulher, ele sabia que aquela semente não seria dele, seria para o irmão dele que tinha morrido. Porque naquela época era assim, o irmão morreu e não deixou filho, o irmão dessa pessoa que morreu tinha que se relacionar com a mulher para dar um filho para ela. Então olha o que ele fez. Pela natureza de Deus, a vontade, os princípios de Deus, qual que é a vontade de Deus? O homem, a mulher se encontram e a ejaculação tem que acontecer dentro da mulher. Por quê? Porque só assim se multiplica. Só assim se multiplica. Então olha só, Gênesis 38, 9. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. Olha só, ele tinha que se relacionar com a viúva, que era esposa do seu irmão, e na hora que era para ele ejacular, em vez de deixar dentro dela, ele tirava para fora, para cair na terra, para que ela não viesse ter filhos. Olha o que Deus fez com ele. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então, ou seja, o que ele fez? Ele quis satisfazer a vontade, fazer o sexo. Ele fez o sexo, mas na hora de sair a semente, ele jogou para fora. É a mesma coisa quando você usa uma camisinha. Qual a diferença? Você não está deixando entrar na mulher. Você não está deixando ela ficar ali dentro da mulher com a possibilidade de encontrar os óvulos ali, fazer o feto e nascer uma criança. Você está tirando essa possibilidade. Assim como ele tirou, ejaculando fora. E Deus fez o quê? Deus matou ele. Então observa, ele quis satisfazer o prazer dele, mas ele não quis arcar com as consequências, ele não quis trazer um filho, ele não quis dar semente ao seu irmão, ele não quis, mas ele quis fazer o sexo. Porque se ele não queria dar semente, por que ele fez o sexo então? Se você não quer ter filho, por que você faz sexo então? Você tem que ter isso na mente, que isso é vontade de Deus. O homem e a mulher se encontram no sexo e qual que é a possibilidade de acontecer? É um filho. Não tem outro porquê. Então agora nós vemos lá no Novo Testamento, Paulo, a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Capítulo 7,
versículo 29. Olha o que Paulo fala. Isto, porém, 1 Coríntios 7, 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem. Olha o que Paulo está falando. Paulo não está preocupado com a carne. Sabe o que ele está falando? Se preocupa com o espírito. Busca o espírito. Sexo é atividade carnal. Deus, ele permitiu o homem e a mulher? Sim, permitiu. Mas com a finalidade de multiplicar. Não é fazer sexo desenfreado. Vai acontecer a relação num casamento, homem e mulher? Vai, mas não é para ser desenfreado, tem que ter controle. O homem e uma mulher que ora e jejua, eles conseguem vencer as vontades da carne. Agora, você, filho do diabo, filho da carnalidade, da prostituição, você quer satisfazer isso aqui, mas você não quer ter filho, e você faz o quê? Usa camisinha anticoncepcional, você usa coisas que atrapalham. Agora eu te pergunto, e a Bíblia quer saber, você é Deus? Você tem esse poder de dar e tirar a vida? Você tem o poder de dizer se você quer ou não ter filhos, de abrir e fechar a madre? Você tem esse poder? Você não tem esse poder, mas você está fazendo isso. E se você continuar, vai ser condenado, porque isso pode te condenar. Não sou eu que te condeno, mas essa atitude condena. Porque lembra que Deus mandou multiplicar? Quem é você para interferir isso? Então Paulo está falando, os que têm mulher, os homens que têm mulher, viva como se não tivesse. Ou seja, ele vai ser um marido, vai ser um pai, vai ter a casa dele sim. Mas o que ele quer dizer aqui, se você ler, ele está falando a respeito do casamento. Ele está falando para você, você vai ser um bom marido, você tem que ser o cabeça na sua casa. Mas aquilo que é da carne, você não pode ficar preso àquilo. Você não pode deixar aquilo te dominar, porque senão você não consegue vencer. Lembra que Jesus falou em Mateus 26, 41? Aleluia, vigiai e orai. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a sua carne ela vai querer todo dia, toda hora. Só que você não quer ter a consequência, não quer ter o filho. Então o que você vai fazer? Preservativo, né? Você vai usar camisinha, vai usar remédios anticoncepcionais. Se continuar usando e não se arrepender, vai para o inferno. Não quer acreditar? Amém. No dia do juízo todo mundo vai prestar contas. Então, se arrependa enquanto é tempo. Vai orar a Deus. Pede para Ele te convencer e te tirar esse mal. Por quê? Porque a natureza de Deus é perfeita e nós não podemos alterar. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, que Deus é quem dá e quem tira a vida. É Deus quem dá e tira a vida. Não sou eu, não é você. Eu não tenho esse poder. Quando eu estou tomando medicamento, uma mulher está tomando medicamento, o que ela está fazendo? Ela está dizendo, eu não quero gerar essa vida dentro de mim. Ela está dizendo não. Sendo que, na verdade, Deus fez a mulher para quê? Para quê? Para gerar filhos. Para gerar filhos. Então quem é que dá vida e tira a vida? É Deus. Quem é que mata e faz viver? É Deus. Quando você, aleluia, toma remédio, usa preservativo ou goza fora, você está matando uma vida. Aquilo ali podia nascer uma vida. E você está matando, é uma semente, você está matando. E você não tem esse poder, assim como foi lido lá em Gênesis 38. Onã, ele matou aquela semente, ele lançou fora. Era para ficar dentro da mulher, mas ele tirou. Então Deus matou ele. É Deus que abre e que fecha a madre. Agora, varoa, você está abrindo e fechando a sua madre, né? Você sabe o momento certo que você quer ter filho. Você tem aquele filho, agora não quero mais ter filho. Aí você começa a se cuidar, né? Tomar remédio, usar preservativo. Ou seja, você mesmo está fechando a sua madre. Sendo que, ó, Deus mata e faz viver. Está em Deuteronômio 32, 39. Deus é quem dá e tira a vida. 1 Samuel 2, 6. Deus é quem abre e fecha a madre. Isaías 66, 9. Então olha o que você está falando. Olha o que você está dizendo. Você está dizendo que não quer ter filho,
mas você quer se relacionar. Então o que, que você está fazendo? Satisfazendo a sua carne, mas você está fechando a sua madre. Fazendo o quê? Usando remédios, preservativos. Você acha que Deus está se agradando disso? Você quer se relacionar, mas não quer ter as consequências. É Deus quem abre e fecha a madre. Isaías 66:9. Se não se arrepender, vai ser condenado. Vai ser condenado. Você pode não acreditar, não precisa acreditar. Vai orar a Deus. Isso pode te condenar. Ah, mas vai orar a Deus. Apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios: não se preocupa, quem é casado, viva como se não fosse casado. Ou seja, não se preocupe em ficar se relacionando, em ficar fazendo sexo. Vai fazer a obra de Deus, porque o tempo é breve. Jesus está voltando, vai fazer a obra, vai fazer visita, vai para os hospitais, vai orar. Quantas pessoas chegam cansado do trabalho? Não vai para a igreja, não abre a Bíblia, não vai orar. Por quê? Porque está cansado. Só que agora ele vai deitar, a mulher deita do lado. O que, que eles vão fazer? Vão fazer o sexo. Mas não está cansado? Passou o cansaço? Passou, né? Passou. Mas para orar ninguém tem essa disposição. Para ler a Bíblia não tem, porque bate o sono e o cansaço. Agora, para satisfazer isso aqui, ninguém está cansado. Só que aí a consequência você não quer trazer. Então vai ser condenado. Você pode não acreditar, não tem problema. Meu coração, minha consciência está em paz, está tranquila. Porque os princípios de Deus são fiéis e verdadeiros. E Deus mandou multiplicar e jamais, se Deus mandou multiplicar, Ele nunca vai ser contra a sua própria vontade. Porque Deus jamais se contradiz na sua palavra. Toda essa Bíblia foi escrita por várias pessoas. Em nenhum momento ela se contradiz. Em nenhum momento. Desde Gênesis até Apocalipse. Se você ler direitinho o Espírito Santo te guiando, você nunca vai cair em contradição. Agora, se você seguir o seu coração que é enganoso, a sua vontade, aí eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que isso é bobeira. Ah, isso é bobagem. Isso não tem nada a ver. Você está seguindo a sua intuição. Você está seguindo o seu coração. Então, você vai cair em contradição com a verdade de Deus. E naquele grande dia, o seu coração te enganou e vai te condenar. Então, cuidado. Quando você aceita Jesus, não é mais você que pensa, quem pensa é Ele. Lembra? Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. Nós fazemos parte do quê? Do corpo de Cristo. Quem é a cabeça? A cabeça é Cristo. Quem é que pensa? É o corpo, é a cabeça. Quem pensa é a cabeça é Cristo. Então é Cristo que tem que ditar regras, é Cristo que tem que nos guiar, não é nós. Nós erramos porque não deixamos a cabeça, que é Cristo, pensar e nos guiar. E nós queremos fazer do nosso jeito. E o cabeça, que é Cristo, que Ele é Deus, desde o princípio mandou se multiplicar, e Ele é a vontade dEle que a família cresça e encha a terra. Então, não vá contra a vontade de Deus. Deus abre e fecha a madre. Você não tem esse poder de abrir a madre quando você quer. Ah, eu vou casar, mas eu vou tomar remédio. Eu só quero ter filho daqui 5 anos. Primeiro eu vou fazer minha faculdade, vou me estabilizar. Aí daqui 5 anos eu vou ter um filho. Então continua. Se daqui 2 anos você morrer, é inferno. Porque você está fechando a madre. É algo que quem faz é Deus. Você não tem poder de fechar sua madre, mas você está fechando, tomando remédios e preservativos. E também uma coisa também que é errado, porque não vai gozar dentro da mulher, não vai ejacular dentro da mulher. A ejaculação tem que acontecer dentro da mulher, pela natureza de Deus, e não na mão. Logo vemos também que masturbação é pecado. Por quê? Masturbação não faz multiplicar. Sua semente vai ser lançada na terra. Igual aquele varão lá atrás que a gente viu em Gênesis 38. Ele relacionou com a mulher na hora de gozar, ele tirou fora. Ele deixou cair fora. É a mesma coisa da masturbação. Vai cair na terra, não multiplica. Então é abominável para Deus. Deus vai arrebentar. Então para. Masturbação homem, masturbação mulher, homem masturbando mulher, mulher masturbando homem. É errado, é contaminação, isso é pecado. Isso é mácula no leito.
Hebreus 13:4 vai dizer: o seu leito seja sem mácula. Isso é mácula, isso é pecado. Para Deus isso é horrível. Porque a relação é para se multiplicar. Não é para ficar usando a sua mulher como instrumento de desejos sexuais e o seu marido como instrumento de desejo sexual. Não é. Só que hoje a carnalidade está tanta que o sexo agora é para satisfazer tudo. As mulheres já não estão satisfeitas com o homem, ela quer dois, quer três. O homem já não está mais satisfeito com uma, ele quer duas, quer três, e está assim, ouviu o desejo. Está assim. Não satisfaz. A vontade de Deus, homem e mulher, constitui uma família, mas o homem não está satisfeito. Então o que nós vemos? Pessoas indo ao contrário. Então, para reproduzir, tem que ter uma vagina e tem que ter um pênis. E eles têm que se encontrar, e eles se encontrando vai haver a ejaculação, e a ejaculação tem que acontecer dentro da vagina. Fora da vagina, não é agradável aos olhos do Senhor. Então, nós vemos também outra coisa, que sexo oral, qual é a função do pênis? Encontrar com a vagina, não é? É para acontecer o que? A multiplicação. Então, sexo oral, pênis na boca, ou vice-versa, é pecado porque não reproduz. Um pênis na boca de uma mulher não reproduz. Não reproduz e ainda pode trazer doença, seus porcos, seus imundos, seus nojentos. Sexo anal, a mesma situação, pode trazer doença, tanto para o homem quanto para a mulher, e não multiplica. Então Deus nunca vai ser a favor dessa imundícia. Sexo oral, sexo anal, masturbação, nunca vai ser. Nem preservativos e nem anticoncepcionais. Jamais. Porque a preocupação de Deus não é essa. O sexo é feito para multiplicar. Observa os animais. Você vê os animais se relacionando toda hora? Deixa um cachorro e uma cachorrinha lá, um gato, uma gata, um leão e uma leoa. Você vai ver se eles se relacionam toda hora. Não. Eles vão se relacionar quando a fêmea está no cio, ou seja, ela está no período fértil para engravidar, para dar a prole, para dar continuação, para trazer filhotes, para ter filhos ao mundo. É só ali. Depois eles não se relacionam. O homem e a mulher não, quer toda hora e não quer arcar com as consequências. Então observa, a mulher, Deus é tão perfeito que a mulher existe um período fértil e o não fértil. O não fértil é o período, é o anticoncepcional natural de Deus. Quer se relacionar e não quer ter filhos? Por que você não espera o carnal, o período não fértil? Não precisa tomar remédio. Remédio é contra a vontade de Deus. Não foi Deus que criou o remédio, tá bom? Não foi Deus. Deus fez o homem e a mulher e mandou se multiplicar. Quem criou preservativo, quem criou remédio, quem criou todas essas porcarias foi o mundo. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Lá no livro de Tiago, capítulo 4. Livro de Tiago, capítulo 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então você quer trazer essas coisas para o seu casamento? Você está sendo amigo do mundo. Por quê? Quem fez isso foi Deus? Não, não foi, porque Deus mandou se multiplicar. Então você está sendo amigo do mundo. Inimigo de Deus, amigo do mundo. E quem é inimigo de Deus vai para onde? Para o inferno. Então para. Adúlteros e adúlteras. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Deus fez tudo perfeito, homem e mulher, e mandou multiplicar. O homem mesmo que criou essas coisas. Então quem criou foi o mundo, não foi Deus. E Deus, a Bíblia vai dizer em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ou seja, quem criou essas coisas foi o mundo. Então não ame o mundo, nem o que no mundo há. Não, não, não. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o Pai mandou você multiplicar. Não quer multiplicar? Não faz sexo. Não faz, não relaciona. Ou quer relacionar? Toda mulher tem um período menstrual. Então toda mulher tem um período fértil e o não fértil. É para todas. Todas são iguais. Só muda a cor e o endereço. As mulheres são iguais. Só muda a cor e o endereço. Então todas têm um período menstrual. Então todas têm um período fértil e o não fértil. Por que não esperar para se relacionar no período não fértil? Se relaciona no período não fértil.
A probabilidade de você ter um filho é muito pequena. Por quê? A mulher não está fértil. Agora você quer relacionar o mês inteiro e não quer ter um filho? Pelo amor de Deus, né? Então, ó, quem abre e fecha a madre é Deus. Isaías 66:9. Você não tem poder, homem e mulher. Você não pode abrir e fechar a madre. Não pode. Porque os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3. E antes de nós estarmos no ventre, Deus ele já nos conhece. Está lá em Jeremias 1:5. E antes, o Senhor já nos conhece desde os ventres. E no ventre já existe vida, está em Lucas 1:39-45. Lá no ventre já existe vida. Por isso que Deus também não é a favor do aborto. Sabe por quê? Porque lá dentro já existe uma vida. Se você está provocando um aborto, você está matando uma vida. E nós já vimos que quem mata e pode trazer a vida e quem pode matar é Deus. Deus é quem tira e tira a vida. Quem dá e tira a vida, não é você. Então no ventre já existe vida. Então o aborto é pecado. É pecaminoso perante os olhos do Senhor, porque você está matando uma vida. Então, a menos que seja espontâneo, aí você não tem culpa. Agora, se você provocou, é inferno, se não se arrepender. É condenação, Deus pode te cobrar. Se arrependa. Romanos 14:10 vai dizer: um dia, todos nós, homens, mulheres, reis, jogadores de futebol, pastor, pregador, não importa. Romanos 14:10. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Aí no versículo 12 vai dizer, Romanos 14:12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, você vai dar conta de si mesmo a Deus, porque você fechou a sua madre, você não quis engravidar. Imagina que você já tem 3 filhos. Vamos dizer assim, você tem 3 filhos. Só que o seu 4º filho, Deus quer usar de uma maneira tremenda nessa terra. O seu 4º filho vai ser um grande pregador nesses últimos dias. Usado com muito poder. Só que você teve 3. Deus podia escolher o primeiro, o segundo ou o terceiro? Podia. Mas Deus quer o seu 4º filho. É o 4º. Não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. É o 4º. Só que você só teve 3. O que Deus quer de você? Que você tenha o 4º. Só que agora o que você faz? Toma remédio para não ter o 4º. Então você está atrapalhando os planos de Deus. Você está impedindo a obra de Deus através da sua vida. Por quê? Porque você é fonte. Você é canal. Através de você, Deus vai trazer o próximo João Batista. Deus vai trazer o próximo apóstolo Paulo, apóstolo Pedro. Só que você está impedindo ele de nascer. Tomando remédios anticoncepcionais. Quem sabe abortando? Não sei. Você está impedindo. E que poder você tem para isso? Nenhum. Então, se não se arrepender, vai prestar contas. E isso pode te condenar. Eu não te condeno, eu não tenho esse poder. Porém, o que vai te condenar naquele dia são as suas obras. Então observa. Deus fez tudo perfeito e criou o exemplo de família, homem e mulher. Para quê? Para se relacionar e multiplicar. Só que aí Deus viu que estava tudo muito horrível, né? O homem pecando cada dia mais e mais. E Deus ia destruir tudo. Só que Deus preservou o que na arca? A família. Deus preservou Noé, os filhos e as mulheres. E dos animaizinhos, o macho e a fêmea. Para quê? Multiplicar. E Deus mandou multiplicar. Deus não falou, ó, toma um remedinho ali e quando você sentir no coração, você vai multiplicar. Não, Deus falou, enche a terra, vai multiplicar. Se você tiver 10 filhos, Deus vai te dar condições de sustentar o 10. Nunca vi um justo mendigar um pão, nem a sua descendência passar fome. Você não tem fé? Você é justo? Você é justo? Você é justo? Você é servo de Deus? Então a Bíblia fala, nunca vi um justo mendigar um pão, nem a sua descendência passar fome. Então se você é justificado pela sua fé em Cristo Jesus, você faz a vontade de Deus, você acha que Ele vai deixar você passar fome? Você acha que Ele vai deixar os seus filhos morar na rua? Não, Ele vai te sustentar, filho. Você tem que ter fé.
Então porque Deus preservou lá o exemplo de família. E nós vemos que, pela natureza de Deus, se Deus mandou multiplicar e fez mulher com vagina, homem com pênis, eles têm que se encontrar para haver a ejaculação dentro da mulher para que nasça a criança. Como nós vimos em Gênesis 38, ele relacionou com a mulher, mas ele ejaculou fora. Ele matou aquela semente e Deus matou ele. Ele só quis satisfazer a carne, mas ele não quis arcar com as consequências de ter um filho, de dar uma semente para o seu irmão. Então nós vemos, assim como ele fez o sexo e tirou na hora de gozar, gozou fora, ejaculou fora, assim é a masturbação, também está indo fora, não está dentro da mulher, é pecado. A camisinha é a mesma coisa, está atrapalhando daquilo ali ficar dentro da mulher, é pecado. O remédio vai matar, aleluia, não vai deixar você engravidar, é pecado. Oral, sexo oral, não reproduz, sexo anal não reproduz, é pecado. Então, se você quer continuar com essas práticas, continue. Mas naquele grande dia você vai ter que prestar contas, porque isso é contrário à vontade de Deus. Então, fique com essas palavras, glória a Jesus, e que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Se lembra, o leito, o sexo, deve ser sem mácula, sem pecado. Muitas posições são mundanas, são carnais. Você fica aí dizendo que é mulher de Deus e o seu marido faz você de cachorra, colocando você de 4 na hora do sexo, e você tá aí dizendo que é mulher de Deus. Fica aí fazendo sexo oral e aleluia, colocando a boca lá no microfone, dizendo que é profetisa. Fica aí fazendo um monte de besteira no sexo, na cama, e depois você vai para a igreja lá dizer que Deus falou com você. Você nem orou e Deus está falando com você, seu mentiroso, mentirosa. Então, vai orar. Busque ao Senhor. O casamento é algo de Deus. O sexo, para multiplicação, foi Deus que criou. Eu não estou falando para você não fazer, mas se você quer fazer, não atrapalhe a natureza de Deus. Deixa que Deus vai dar conta, vai cuidar de você. Deus, ele vai suprir as tuas necessidades. Seja com 1, com 2, com 3, com 5, com 10 filhos. Não importa, ele vai suprir. Você não crê? Você não é homem de Deus e mulher de Deus? Por que você está com medo? A crise está grande no Brasil? E aí? Deus é maior que a crise ou não é? Seu Deus é maior que a crise, então para de atrapalhar. Não atrapalha. Se lembra, se continuar nessa situação, Deus vai cobrar. Não deixa Deus cobrar, tá bom? Se arrependa enquanto é tempo, volte ao primeiro amor. O casal que ora e que jejua, ele vence essas vontades, amém? E ele vai saber ter controle. Quer se relacionar e não quer ter o filho agora, amém? Espera o período não fértil da mulher, ponto. Toda mulher tem isso. Toda mulher menstrua e toda mulher tem um período não fértil e fértil. Toda mulher tem isso. Espera o não fértil, ora a Deus, jejua, que Ele vai te dar força. Lembra que Jesus falou, vigie e ora, e não dê lugar à carne. A carne quer te derrubar. Dê lugar ao Espírito. Paulo falou, andais em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Está lá em Gálatas 5,16. Anda em Espírito para não cumprir os desejos da carne. Amém? Fique com essas palavras, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa falar mais ao seu coração e que você possa ser edificado por essa palavra. Amém? Que Deus possa te dar sabedoria para que você não venha cair em condenação, porque isso vai condenar muitos crentes, o ato sexual. Porque é de Deus, mas só que o mundo está trazendo pecados para dentro. É posições, é objetos, nossa, é roupas, né, escandalosas ali, aquelas roupas sensuais, como se precisasse disso para um homem ou uma mulher sentir prazer um no outro. Olha o que o diabo coloca na cabeça das pessoas. Então, se liberta dessas coisas, busca ao Espírito Santo libertação, peça para ele te convencer desse mal, porque senão isso pode te condenar. Ora a Deus, não ignora o que foi falado aqui.
Não despreze, porque um dia a sua alma vai ter um destino. E isso tudo que foi falado aqui pode levá-la para o inferno. Não sou eu que te levo para o inferno, muito pelo contrário. Através dessas palavras, esse pequeno estudo, quero que você se arrependa para um dia ir para o céu, aonde Jesus foi preparar lugar. Então, fique com essas palavras, vamos para o céu, ore a Deus e peça misericórdia e se arrependa desses maus caminhos, amém? Deixa aí o teu like, compartilha esse vídeo com os casais, com os seus irmãos em Cristo, com quem é do mundo, com quem não é. Compartilha. Se você gostou, dá o seu like. Se você não gostou, dá o like do mesmo jeito, vai ajudar a alcançar mais almas. Compartilha. Amém? E se você quer receber o material de estudo, minha garganta tá uma benção, né, irmãos? Se você quer receber o material de estudo, na descrição vai estar o e-mail. Amém? Aqui no canal também vai aparecer aqui ou aqui. Tem 3 playlists de hinos, se você quiser, hinos edificantes para a tua vida. Só clicar lá e deixar Deus falar ao seu coração, amém? Que o Espírito Santo de Deus fale ao mais ao seu coração e que essas palavras possam dar sementes, dar frutos na tua vida. Frutos dignos de arrependimento antes que o Senhor volta, porque ainda há esperança para a nossa alma, amém? Fiquem todos na paz, Deus abençoe e até a próxima. Assim que Deus permitir, estamos aqui novamente, amém? Fiquem todos na paz, que Deus os abençoe em Cristo Jesus, o nosso Salvador, amém? Fica com Deus em nome de Jesus.